Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão me ouvindo nessa hora. Uma boa noite a quem está ouvindo agora de noite. Um bom dia para quem está ouvindo agora de dia. E uma boa tarde para quem está ouvindo agora de tarde. Dizer a todos que é uma alegria imensa estar mais um momento parando para falar do amor de Cristo, porque tudo é possível pelo amor de Cristo, porque sem Ele nada eu posso fazer, nada podemos fazer. Isso eu digo para nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas almas, como aquele que morreu por nossos pecados para que pudéssemos viver em novidade de vida, em uma nova forma de viver. E falando essas palavras, eu introduzo a meditação que eu tenho para nossas vidas nessa noite, direcionado da parte do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra muito séria e urgente para os nossos corações. Palavra essa que por inúmeras vezes é falada em toda a Bíblia Sagrada e principalmente no Novo Testamento. São muitas e muitas vezes que é falado sobre isso, quando se fala de obediência à fé cristã. Não se é possível ter uma obediência à fé cristã sem esse assunto que nós vamos mencionar nessa noite. Nessa noite eu gostaria de comentar com os irmãos a respeito do tema "Não ignore a sua consciência". Isso mesmo. Quero tratar com os irmãos nessa noite a respeito da consciência. E por isso eu gostaria de meditar em apenas 2 versículos, por enquanto. Ou estarei lendo 2 versículos nesse início, mas tem inúmeros outros que eu gostaria de respaldar essa mensagem. E esses outros versículos vocês poderão encontrar na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 24, versículo 16, Jó capítulo 27, versículo 6, Romanos capítulo 9, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, 1 Timóteo, aqui também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Hebreus 13, 8, 1 Pedro 2, 19, Atos 23, 1, Romanos 3, 5 e 1 Timóteo 1, 5 é o que nós estaremos lendo. E também 1 Timóteo 1, 19. Tem mais versículos, mas esses eu acredito que estão por enquanto
é bom para que os irmãos possam estar meditando depois. O texto que nós vamos estar lendo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo, mas quando eu falo Paulo a Timóteo, eu quero dizer que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, então esse texto é sagrado. Esse texto não é de Paulo, é do Espírito Santo. A Escritura, ela é toda sagrada, ela é toda inspirada e por isso ela é toda perfeita. Da forma que você se apresenta a ela, ela se apresentará a você. Se você se apresentar a ela como apenas mais um livro comum, ela também se apresentará a você como um livro comum. Se você se apresentar a ela sem reverência, ela também te tratará dessa forma. Mas se eu nos apresentarmos a ela com reverência, com o respeito que ela merece, então ela se apresentará a nós como a palavra de Deus santa e poderosa. No versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: o objetivo desta admoestação, ou seja, desse ensinamento, dessa advertência, é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. No versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meus amados, meus queridos, minhas amadas, minhas queridas, em Cristo Jesus, a reflexão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se baseia em dois pilares. Primeiro, uma consciência viva para com Deus. Uma consciência viva para com Deus. E segunda, uma consciência morta para com Deus. Então, primeiro, uma consciência viva para com Deus. E segunda, uma consciência morta para com Deus. O que é a consciência? A consciência é a voz interior no nosso coração que nos adverte, que sobe a bandeirinha amarela, nos dando aviso quando é para nós maneirarmos em algo que está entristecendo a Deus. E também é a responsável por levantar a bandeira vermelha, dizendo: olha, parou, senão você vai ser, comparando ao jogo de futebol, afastado por um tempo. Em alguns casos, expulso para nunca mais voltar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A consciência é o canal, é o meio pelo qual o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fala conosco. Me entenda bem, a consciência, essa voz,
esse árbitro interior que, quando estamos passando do limite, nos acusa e nos diz: olha, opa, nos avisa para nós retornarmos ao caminho certo. Essa voz é usada pelo Espírito de Deus para nos alertar do perigo. Por isso, nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você, que há tanto tempo tem ignorado a sua consciência, e essa consciência tem te alertado pelo Espírito Santo. Por isso eu tenho uma advertência amorosa de Deus para a sua vida, desse Deus misericordioso. Não ignore a sua consciência. Não ignore a sua consciência. Porque é por meio dela que o Espírito Santo te alerta, fala com você. Mediante as Escrituras, mediante os ensinamentos das Santas Escrituras. Mas, se a sua consciência está morta, as Escrituras é para você apenas, ou para mim, apenas como mais um livro ou qualquer outra coisa que ouvimos. Uma consciência morta para com Deus não ouve a voz de Deus. E é por isso que, por dezenas e milhares de vezes, ouvimos a pregação da palavra de Deus, ouvimos a leitura do texto bíblico, e isso não nos causa mais temor, porque apagamos o Espírito Santo de nossa vida. E como apagamos ele? Ignorando essa voz interior do coração, esse professor, esse instrutor que Deus pôs em nosso coração, em nossa mente, para nos alertar o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo usa esse agente facultativo para nos alertar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos dar promessas, para nos dar direção. Por isso, a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite é: pare de ignorar a sua consciência. O apóstolo Paulo, quando apareceu diante das autoridades e ele querendo dizer em termo bem amplo da sua fidelidade a Deus, ele diz em Atos capítulo 23, versículo 1, e também em Atos 24, versículo 16, que a sua consciência dava testemunho diante de Deus e dos homens da sua fidelidade à palavra e a Cristo Jesus. Nessa noite, eu te digo: não ignore a sua consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz
que nós daremos conta diante de Deus pelas atitudes interiores que nós rejeitamos diante de Deus, matando a nossa consciência. E como nós matamos a nossa consciência? Como nós mortificamos, como nós matamos ela? Desobedecendo os ensinamentos do Senhor. Quem sabe hoje Deus te colocou até agora para estar acompanhando essa mensagem. Você não queria estar ouvindo apenas mais um homem falando em um vídeo. Às vezes você nem sabe o porquê de estar até agora acompanhando esse vídeo, que até razoavelmente é um pouquinho longo pela mídia atual, que tem que ser tudo rápido, tudo corrido. Mas sabe o porquê que você está até agora aqui? É porque o Senhor te ama e quer te alertar para você parar de ignorar a sua consciência. A tua base para uma vida de obediência não é o seu próximo. O seu padrão moral não é o homem, não é a mulher, não é o seu semelhante. O seu padrão moral está nas Sagradas Escrituras. O seu padrão moral está nos ensinamentos de Jesus Cristo, mediante o quê? A sua consciência. Então pare de matar a sua consciência, pare de ignorar a sua consciência. Há quanto tempo ela tem te dado sinal, ela tem te mostrado, sai desse caminho, volta para o caminho direito, volta a fazer o que é agradável ao Senhor, e você está ignorando. Pare de ignorar. Até quando você vai estar dividido entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o de todo o coração. Mas se Ele não é Deus, então também não o siga de todo o seu coração. É tempo de escolha. O tempo do Senhor chegou para a sua vida. Até quando você estará brincando? Até quando estará levando a vida assim? Não ignore a sua consciência. Porque ignorando a sua consciência, acontecerá o que está escrito no versículo 19 de 1 Timóteo capítulo 1, que diz assim: porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando ignoramos a nossa consciência, nós naufragamos na fé. Mas se mantermos uma boa consciência para com Deus e para com os homens, no nosso coração sendo respeitável tanto para com Deus para com os homens, se agirmos na frente, na aparência, para com Deus e para com os homens, e agirmos dessa maneira no nosso coração, a nossa consciência será boa, a nossa consciência será agradável, e nós seremos sãos na fé novamente. E nós seremos sãos na fé constantemente. Então, receba renovo do Senhor em sua vida. Receba libertação do Senhor em sua vida. Receba libertação em teu espírito. Receba libertação ao seu espírito. Receba liberdade de espírito. Liberdade para servir o Senhor de todo o seu coração. Receba um coração livre, uma boa consciência para com Deus. Receba um espírito livre. Seja liberto
nesse dia, nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Você que está enfermo, receba a sua cura em nome de Jesus. Receba a sua cura de graça em nome de Jesus. Receba a libertação dessa depressão em nome de Jesus. Receba a libertação desses vícios das drogas, assim como eu recebi, em nome de Jesus. Receba a libertação da depressão, em nome de Jesus. Seja curado desse coronavírus, desse Covid-19, em nome de Jesus. Seja curado das enfermidades da alma. Seja liberto dessas dores, dessa ferida na alma, dessa mágoa que há tanto tempo tem te atormentado. Receba a liberdade nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberdade essa que é de graça, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Então receba em nome de Jesus. Receba força, receba força, receba força. Você que não tem força, receba força, receba força, receba força, receba força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Lembre-se, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia. Se você está com falta de fé, ore ao Senhor. Assim como aquele homem que, pedindo cura para o seu filho, ele disse: Senhor, eu tenho fé, ajuda-me, porque eu estou com pouca fé. O Senhor acrescentou a fé dele. Não ignore a sua consciência, porque é por meio dela que o Espírito Santo te direcionará, te conduzirá às decisões corretas que agradam a Cristo Jesus. Eu encerro nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse horário que você estiver vendo, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Ele eu dedico de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque eu sei que Ele te alcançou nesse momento e a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Deus em Cristo vos abençoe. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Eu os amo em Cristo Jesus. Amém.